Segundo Samuel 3, versículos 1 ao 39. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Aminon de Ainoã a Jezreelita, e seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faças Deus a Abner, e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido a Paltiel, filho de Laís. Ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste, de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão.
O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem que caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner, por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai os vossos vestidos e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez parecer bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu ainda sou tenro, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Você ouviu o capítulo 3 do livro de 2 Samuel, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.